também faz com que a gente vá sempre ter uma certa humildade. Por quê? Porque quando a gente se dá conta do quanto Deus é poderoso, a gente se dá conta do quanto todo o nosso engenho e arte são pequenos diante de Deus. Se a gente vê essas coisas magníficas do engenho humano, um avião, 300 e tantas pessoas, um monstro de metal que pesa, sei lá quantas toneladas, voando. Puxa, que espantoso. Um navio cargueiro daqueles, um super petroleiro, aqueles navios mais de quilômetros de comprimento, flutuando. Uma coisa pesadíssima. O que é isso? É um engenho humano usando o que Deus fez. Agora, o que Deus fez? Deus fez tudo. Todas as coisas. Vai ser a próxima aula, né? Criador dos céus e da terra. Mas Deus fez todas essas coisas que nós transformamos, nós rearranjamos. Eu consigo fazer um super petroleiro? Não. Alguém consegue fazer um super petroleiro? Uma pessoa sozinha? Não. A pessoa vai morrer de velho de fazer isso. Antes de pegar, cavar todo aquele minério de ferro, transformar aquilo em ferro, transformar aquilo em chapas, transformar aquelas chapas em navio. Uma pessoa nunca faria isso. Milhares de pessoas trabalhando juntas conseguem fazer aquilo. E o que é aquilo diante do poder de Deus? Nada. Nada. Uma poeirinha. Uma poeirinha, não. Isso nos ensina humildade. Quando a gente pega e vê uma obra que a gente tenha feito, uma coisa que a gente tenha construído, de que a gente tem um orgulho enorme, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que lindo, que bom, consegui. Aí a gente levanta os olhos e olha as montanhas em volta, o mar, o céu, as estrelas, e olha a nossa obra de novo. Ela é linda? É. E o que ela é perto daquilo que Deus fez? Muito, muito menos do que uma poeirinha. Mas o que faz ela ser boa? O que faz ela ser boa é o fato dela refletir de forma ordenada o bem que é Deus. Então, uma pintura bonita, uma escultura bonita, um livro bem escrito, um automóvel bem desenhado, até, um carro que foi consertado direito, uma casa cujas paredes foram levantadas belamente, com boas proporções, com uma estrutura bem feita, tudo isso é bom porque reflete um pouco desse bem de Deus. Agora, a nossa potência de fazer isso, ela é muito, muito, muito menor do que o poder de Deus. E é isso que faz com que o fato de Deus ser todo-poderoso nos ensine também a ter um pouco dessa virtude da humildade. Agora, um cuidado que nós devemos ter é, como nós vimos na aula passada, né, sobre crer em Deus Pai, que nós começamos a ter a introdução à Santíssima Trindade, que irá continuar depois nas aulas sobre o nosso Senhor, sobre o Espírito Santo. Na aula sobre Deus Pai, nós vimos que Deus é um só, em três pessoas. Então, quem é onipotente? A primeira pessoa? A segunda pessoa? A terceira pessoa? Quem é onipotente? É Deus. Que Deus uno e trino. Ou seja, não se pode dizer que a onipotência seja um atributo de Deus Pai exclusivamente. Não se pode dizer, Nosso Senhor não é onipotente, onipotente é só Deus Pai. Isso não faz o menor sentido. Dentro da doutrina trinitária, isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um só Deus. Esse um só Deus é onipotente. Então, a gente não pode dizer nem que haja três seres onipotentes, porque não há três seres, há um só, que é Deus. Nem, o contrário, atribuir apenas a uma pessoa de Santíssima Trindade, que é um só Deus,
a onipotência divina. Então, se a gente quiser rezar, Espírito Santo, vós que tudo podeis, perfeito. Se a gente quiser dizer, creio que nosso Senhor Jesus Cristo é onipotente, perfeito. Por quê? Porque é um só Deus, em 3 pessoas. Mas, nós damos ao Pai, principalmente, esse atributo. Ou seja, nós, quando falamos da onipotência divina, normalmente, sem negar que a Santíssima Trindade seja onipotente, nós falamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Por quê? Porque há uma ligação entre ser Pai e ser Todo-Poderoso. Qual é essa ligação? Essa ligação é o fato de que, quando dizemos Deus Pai, nós dizemos Deus que tudo criou. Como que tudo criou? Com essa onipotência divina. Quer dizer, Deus consegue, Deus pode fazer tudo. Deus cria. Das pessoas da Santíssima Trindade, atribui-se, portanto, a onipotência, especialmente ao Pai, que é a fonte de tudo que existe. Atribui-se, da mesma maneira, a sabedoria ao Filho, que é o Verbo eterno do Pai. Nós vemos na Sagrada Escritura, por exemplo, o livro da sabedoria, que fala de Nosso Senhor, ele existia de todos os séculos. Aquilo que é Nosso Senhor. Agora, isso quer dizer que Deus Pai não seja sábio? Não. Quer dizer que Deus Filho não seja onipotente? Não. A bondade nós atribuímos especialmente ao Espírito Santo. Isso quer dizer que Deus Filho não é bom? Não. Ou seja, essa atribuição, ela é dada especialmente a tal pessoa da Santíssima Trindade, sem que isso seja de modo algum indicativo de que haveria uma divisão. Como se Deus Pai fosse onipotente e Deus Filho fosse sábio e Deus Espírito Santo fosse bom, mas Deus Pai não fosse nem sábio nenhum. Isso seria loucura. Por quê? Porque os atributos de Deus são atributos de Deus. As pessoas da Santíssima Trindade são pessoas da Santíssima Trindade, que é um só Deus. Então não tem como fazer atribuições que sejam exclusivas. Como também não se pode, não se deve, de jeito nenhum, reduzir as pessoas da Santíssima Trindade a um determinado modo de ação. Isso não exige um modernismo, inclusive. Né? Quer dizer, se chegar e falar o Criador, o Redentor e o Santificador. Olha, atribui-se especialmente a Deus Pai ser o Criador. Mas isso não quer dizer que Deus Filho não seja o Criador, não quer dizer que Deus Espírito Santo não seja o Criador. Ao Filho atribui-se especialmente ser o Santificador. Mas isso não quer dizer que Deus Pai ou Deus Espírito Santo não seja. E por aí vai. A gente não pode tentar diminuir esse mistério da Santíssima Trindade fazendo essas divisões que não fazem sentido nenhum. Porque Deus, sendo onipotente, é uno. Quem é onipotente? É o um só Deus, que tudo pode, que tudo consegue. Deus criou tudo. É o que nós vamos ver na próxima aula. Porque se a gente entrar hoje nessa continuação, né, de Deus Criador do céu e da terra, isso não acaba mais. Mas Deus criou tudo. E Deus mantém tudo. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa onipotência divina, ela não é uma coisa extraordinária. Ou seja, Deus não é onipotente de vez em quando, como numa noção, por exemplo, do universo mecânico, visão newtoniana, de que Deus seria como um relojoeiro que fez o reloginho e botou ele funcionando. E aí de vez em quando vai lá e mexe alguma coisa. Não. Essa onipotência divina, ela age o tempo todo. Ela age através, inclusive, das próprias leis da física.
Ela não é uma onipotência que haja apenas pela exceção. A que se deve o fato de a temperatura estar por volta de, sei lá, 8 graus? Se deve à onipotência divina. Por quê? Porque do mesmo jeito que ela está a 8 graus, ela poderia estar a 80, ou a 800, ou a 8.000, ou a menos 8.000. Menos 8.000 não existe. Mas ela poderia, ou poderia até passar a existir o menos 8.000. Deus poderia fazer com que passasse a existir tal temperatura, muito além do zero absoluto. Como isso poderia acontecer? Não sei. Não sei, nenhum físico poderia saber. Provavelmente vai ter algum físico que vai vir com a teoria quântica, etc. Mas a ideia básica é justamente que a capacidade divina está muito além, até mesmo, da nossa capacidade de compreensão. Então, essa onipotência divina, ela se reflete e ela mantém em toda essa ordem natural. Apesar de que nós vamos ter frequentemente uma visão mais ligada ao miraculoso. Por exemplo, quando alguém morre em odor de santidade, alguém morre com fama de santo. Aqui no sul de Minas, minha Chica morreu com fama de santo. Então o que acontece? Se faz uma causa para beatificação, leva-se a Roma, você começa a estudar a vida dela, as obras dela, e aí se espera um milagre. Como assim um milagre? Simples. Uma coisa que não aconteceria pelas leis da natureza. Não teria como. O demônio pode fazer um prodígio. O que é um prodígio? É fazer com que aconteça uma coisa cuja chance de acontecer seria ínfima. Por exemplo, uma dessas operações espíritas aí, que vai o sujeito com a faca enferrujada e corta, e aí tira o cisto do paciente, e aquilo não inflama. Haveria alguma chance natural daquilo não inflamar? Haveria. Ínfima, mas haveria. O capeta consegue mexer com a probabilidade de maneira que aquilo não inflame. É um prodígio. Agora, o demônio conseguiria fazer nascer uma cartilagem onde deixou de existir cartilagem? Não. Nasceu uma perna onde a perna foi amputada? Não. Um fígado que foi completamente destruído, como foi o caso do milagre de Frei Galvão, esse fígado ficar inteiro de novo? Não.